Queridos irmãos, a paz do Senhor. Sentar. Vocês podem se assentar. Gente, que bom estar com vocês aqui nessa noite. Que alegria rever alguns amigos, irmãos, que nesses 12 anos que eu venho aqui a Curitiba, eu posso desfrutar dessas amizades, tanto diante de mim, quanto aqui no altar. São rostos conhecidos e de amigos. Isso alegra o meu coração, porque me sinto em casa nessa noite para ministrar a palavra de Deus. Trago o abraço da nossa igreja ali em Pouso Alegre, que por bondade de Deus e dos nossos pastores, pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, eles têm me dado a alegria de pastorear nesses 11 anos. Trago o abraço da nossa igreja a vocês aqui e ao nosso pastor Wagner Gabi, sua mãe digna esposa. Muito obrigado, pastor, por confiar o púlpito da igreja para ministrar a palavra nessa noite. Espero ser teu obreiro aqui hoje e servir bem o Senhor e a igreja. Curitiba, congregação do Belém, é bem grande essa congregação. Pastor Natanael, um grande amigo já de muito tempo, uma alegria poder estar com ele e servir ao Mádice aqui. Rever amigos, irmãos, como é o caso do pastor Ney, que é hoje aí o presidente da UMADEPAR, Simone, a todos os pastores, a maioria que eu tive a oportunidade de conhecer aqui em Curitiba. Gente, vamos a um texto da Bíblia Sagrada. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu passei o ano de 2022 ministrando a respeito de Paulo, e eu fiz questão de ficar ministrando a carta de Paulo aos Filipenses e a carta de Paulo a Timóteo, porque a nossa geração está correndo um grande risco. Uma vez eu vendo aqueles, acho que é Discovery Channel, eu não sei falar estranho aí, mas é isso aí. Som. Vocês estão ouvindo aí? Eu que não estou ouvindo aqui então. E eu assistindo, eu vi o documentário era por que os elefantes estavam invadindo as cidades ali, as aldeias na Índia. E a população e os pesquisadores tentando descobrir por que estavam entrando nas cidades, e de repente fizeram vários tipos de pesquisas, tentaram ver se eram porque as pessoas estavam invadindo o espaço deles e por isso eles estavam entrando dentro da cidade. Descobriram que não era, e foi tentando até encontrar a razão daquilo. E quando eles terminaram a pesquisa, o tempo de pesquisa, eles descobriram que os elefantes estavam invadindo as aldeias e as cidades e matando a população, porque os caçadores de elefante, eles estavam entrando na selva, caçar os elefantes para arrancar deles aquele que é o dente de marfim, E quando eles estão ali para arrancar e levar para o mercado negro,
Só que o marfim ele é de acordo com a idade do elefante. Quanto mais velho é maior. E o que eles faziam? Eles pegavam e arrancavam, matavam o elefante só por causa disso. Só que os mais novos, eles têm, o guia deles é os elefantes mais velhos. Então, quando os elefantes mais velhos morriam, eles ficavam desorientados. E por ficarem desorientados, eles acabavam invadindo as cidades, mas não entravam nas cidades propositalmente. É porque estavam desorientados. Quando se viam, estavam dentro das aldeias, dentro da cidade, e um animal de grande porte, entrava em desespero e começava ali, acabava causando um grande desastre. Aí eles descobriram que era essa a razão, começaram a combater não só o mercado negro, mas também os caçadores de elefante. Por que eu disse isso? Porque a nossa geração está correndo um grande risco. Nós temos visto os homens de Deus, aqueles mais velhos, os nossos anciãos, e a gente percebe que a geração nossa tem tentado anular eles, deixar eles de lado, e achando que a gente vai ficar bem, e de repente a ausência deles tem gerado em nós algumas desorientação, e gente desorientada invade espaço dos outros, causa transtorno na vida das pessoas. Então, eu procurei durante o ano de 2022 trabalhar um pouco mais essa consciência na juventude. Primeiro, para mostrar para você que você é o futuro da nossa geração. Você é o futuro do ministério pastoral. Você é o futuro pastor, o futuro missionário, missionária, pregador, cantor. Você tem que entender isso. Você não pode achar que é daqui a alguns anos, não é agora. É neste momento, é neste tempo. Nunca se viu tantos jovens fugindo da chamada. Eu sou de uma época, e eu sou novo ainda, mas eu vivi aquela época em que quando fazia cultos de missões e começava a fazer o convite, e dizia algum convite, dizia assim: você que não tem uma oferta, mas se você quiser entregar a sua vida para missões, venha para frente. A gente saía correndo, chorando, porque a gente queria ser missionário. E nós passávamos 2 horas ouvindo a respeito de como funcionava o campo missionário. O William, cadê o William? Está ali. A gente passava, não era assim, William? A gente passava 2 horas sendo incentivado a missões. Só que daí falava, vai passar necessidade, vai sofrer e tal. E na hora que dizia, tem alguém que quer ser missionário, corra para frente. Vinha todo mundo para frente. A gente queria, a gente tinha esse desejo. Hoje a gente quer ver quem tem mais seguidores no Instagram. Quer fazer videozinho de 30 segundos para ver se dá movimento. Mas quando fala de obra missionária, você está fora. Mas em nome de Jesus, se nada funcionar na mensagem hoje aqui, mas se eu pelo menos conseguir te convencer a sonhar com o ministério, a você desejar o ministério. Você não é alguém que Deus chamou apenas para ficar aí cantando, adorando, dando glória a Deus. Não, todos nós temos uma chamada específica de Deus. Deus te trouxe a este mundo para um propósito, e eu preciso que você viva esse propósito, para que a nossa geração, porque não adianta nada os nossos pastores pregarem mensagens extraordinárias, nos incentivarem, se nós não reagirmos. Hoje é eles, mas amanhã é você, é eu, somos nós. Nós não podemos deixar a obra de Deus parar, porque você não quer o compromisso com a obra de Deus. É muito bom pular, é muito bom correr, é muito bom adorar, como disse o William de Mel, é bom você cantar, o worship é maravilhoso, é legal demais, é bacana, mas Deus precisa de obreiros na porta, diáconos, cooperadores, presbíteros, evangelistas, pastores, missionários, missionárias. Deus não quer uma geração que fica com a mão levantada no domingo, mas na segunda vive a sua vida sem colocar Deus nela. Deus quer você inteiramente voltado para a sua obra. E nesses minutos eu preciso te convencer disso. Quem entendeu, diga amém. Então tenha paciência comigo, porque eu quero te convencer. Aleluia. Hoje, se a gente falar da mulher de pastor, não é? A mulher de pastor hoje está aqui, as nossas pastoras. Não é assim, pastor?
A senhora vai lá, arruma a roupa do pastor Wagner, deixa tudo arrumadinho. Mas isso não impede a senhora de estar lá nos cultos, adorando a Deus com ele, ajudando, orientando as mulheres. Não é assim? Só que hoje não, essa galera aí quer trabalhar. Só caso quando eu tiver a minha vida, como que chama? Independência. Que maravilha, não é assim? É maravilhoso. Só que cadê? Deus está precisando de mulheres, de obreiros também. Está precisando, tá ou não está? Tá. Tem uma galera aí, só que não é para vocês casar com o estilo Neymar. Não, você quer um pastor, mas escolhe o camarada do cabelinho pintado de amarelo. Não vai dar certo. Senhor, prepara um servo teu, mas vai buscar lá. Não vou evangelizar. Não, fica tranquilo, ganha alma lá, mas o teu escolhido está aqui. Está aqui. Amém. Mas vamos lá. Eu quero falar sobre por que Deus escolheu Timóteo. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Nós temos também ali o líder da Uniades. Ô meu amigo, tudo bom? Eu esqueci o teu nome, rapaz. Bem agora. Evangelista Wesley Moisés. Olha agora. Viu? Senhor pastor. Já vai mês que vem já. Olha aí, Deus falou com você agora. Para a Argentina. Vai ficar rico lá. Vai. Quantos encontraram? Digam amém. A Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar lembro-me de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Lembro-me da tua fé não fingida, que habitou em ti, a qual também habitou primeiro em tua avó Lóide, depois na tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti, pelo cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, que foi feito pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do evangelho, dependendo da sua tradução, diz testemunho, do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus. Amém? Vamos lá. Paulo está encerrando o seu ministério. Não só encerrando o seu ministério, mas também encerrando a sua vida aqui na terra. E Paulo nesse momento começa a conversar por carta com Timóteo. Paulo resolve escolher Timóteo para ser seu sucessor. Se você pegar a trajetória do apóstolo Paulo, ele formou aproximadamente 67 obreiros. Obreiros estes que alguns foram chamados até de anciãos, por causa da idade, do cuidado com a obra de Deus. Nos tempos de Paulo, um obreiro, para ser obreiro, ele tinha que ultrapassar o presbitério, ele tinha que ter acima de 60 anos de idade. Mas Timóteo tinha entre 38 e 40 anos. Timóteo não era só uma pessoa jovem. Timóteo era alguém que tinha problemas de saúde. Não era só alguém jovem com problemas de saúde, mas Timóteo era alguém introvertido. Timóteo tinha vergonha. Quando Paulo diz não te envergonhes, ele não está dizendo assim que ele tinha vergonha de pregar, não.
ele tinha vergonha de tudo, ele era alguém acanhado. Paulo está dizendo para ele: rapaz, você tem que entender que você pode ter vergonha ali, mas na hora que assumir aqui a postura de pregador, você não pode ter vergonha de pregar o evangelho, porque o poder do evangelho, ele é diferente. Você tem que entender que o evangelho por si só tem poder. Então não tenha vergonha, pregue e deixe o evangelho ter resultado. O Timóteo é alguém jovem, enfermo, é alguém introvertido e não faz parte daquela lista de obreiros catalogados por Paulo para serem seu sucessor. Se você pegar a história de Timóteo, você vai pensar: por que Paulo escolheu ele? Por que Paulo não escolheu Tíquico? Por que Paulo não escolheu Lucas? Por que Paulo não escolheu Barnabé? Por que Paulo não escolheu Áquila? Por que Paulo não escolheu Tito? Por que Paulo escolheu Timóteo? E a segunda carta de Paulo para Timóteo, ele vai responder essa pergunta para Timóteo. Ele vai dizer para eles algumas razões pelas quais ele escolheu Timóteo. E eu preciso nessa noite falar para você algumas razões do porquê Deus te escolheu. Mesmo você sendo jovem, mesmo você ainda sendo uma moça, um moço, Deus te escolheu. Para eu entrar no texto, diga para alguém que está do seu lado: Deus te escolheu. Paulo vai justificar a escolha, porque Paulo não vai responder para os outros obreiros. Você não vai encontrar na Bíblia Paulo dizendo para os obreiros. Paulo disse para a igreja. Um dia ele pega a igreja e disse: não despreze a mocidade de Timóteo. Não despreze Timóteo porque ele ainda é um jovem. Não despreze Timóteo porque ele ainda não tem a idade que você imaginaria que deveria ter alguém para ser obreiro na casa de Deus. Não despreze isso. E ele vai falar com Timóteo dizendo: não deixe as pessoas te desprezar. Se posicione, Timóteo. Mas Paulo não justificou porque escolheu Timóteo como seu sucessor para mais nenhum obreiro. Paulo não chegou e disse: sabe por que eu escolhi Timóteo? Eu vi que você ficou meio triste, pastor Natanael. Eu vi que no dia que eu empossei Timóteo lá, você ficou meio chateadão. E vai no meu gabinete, né, pastor? Vai no meu gabinete, vamos conversar. E eu vou te explicar porque eu escolhi. Não tem essa não. Paulo foi explicar para Timóteo porque ele foi escolhido, mas não explicou para mais ninguém. Paulo vai dizer para Timóteo: então a conversa de Deus hoje é com você. É com você, os outros é os outros. Deus quer falar com você. Deus quer falar para você o seguinte: o porquê que você foi escolhido e por que você precisa se posicionar em 2023 e chegar no pastor Wagner, chegar no seu dirigente de congregação e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Está na hora de você sair de parafuso de banco, de prego de banco e se posicionar como obreiro e obreira na casa de Deus. Deus conta com você. Deus conta. Paulo está cheio de lembranças, de memória, porque quando você fica um período parado, raciocinando, pensando, o pastor Ney deu um testemunho para nós agora há pouco aqui. Quando você para pensar, a mente começa a funcionar, você tem tempo para pensar, muitas coisas vêm na tua mente. Paulo está fazendo algumas considerações finais, antes de encerrar a sua vida aqui na terra. E ele começa a pensar, e vem na mente dele pelo menos 5 níveis da memória. Quantos níveis? Quantos? 5. Primeiro nível da memória de Paulo. Paulo vai pensar em si. Paulo começa a pensar na sua vida. E ele diz: olha, escrevendo para Timóteo, ele diz: rapaz, eu me lembro de algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu me lembro, e olha o que Paulo vai dizer, vamos lá, continua com a Bíblia aberta aí. É 30 minutos de Bíblia, depois a gente vai. Mas primeiro eu preciso que você entenda isso aqui. Em nome de Jesus, tenha paciência, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1. Olha o que ele vai dizer. Olha, vamos lá. Dou graças, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo. Pronto, vamos parar aqui. Aí,
Paulo começa a saber, falando no versículo 15, ele diz: bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos me abandonaram. Paulo começa a trazer o nível da memória, e a primeira coisa que ele vai lembrar é que ele foi abandonado pelos da Ásia. Só que Paulo não diz assim, todos da Ásia, não é uma força de expressão. Todos no grego é completo, é repleto, é cheio, é totalidade, é sem espaço para completar. Quando Paulo diz assim, todos da Ásia me abandonaram, ele se refere à experiência que ele teve, porque o sonho de Paulo era trabalhar na Europa, não na Ásia. Paulo queria ir para a Europa. Se Paulo pudesse ir pregar o evangelho, se Paulo pudesse decidir, pastor, para onde o senhor quer me enviar? Olha, eu queria ser enviado para a Europa. Paulo queria ou não queria? Só que a Bíblia diz que apareceu a ele um varão de madrugada no sonho e disse para ele, passe a Macedônia e vem me ajudar. Mas Paulo queria ir para a Europa, só que por 3 vezes o Espírito do Senhor disse não. E de madrugada em sonho apareceu dizendo, você não vai, você vai agora para outro lado. A Ásia não era a opção de Paulo, a Ásia era a opção de Deus. A Ásia não estava no plano de Paulo, mas estava nos planos de Deus. A Ásia não fazia parte do sentimento de Paulo, mas fazia parte do sentimento de Deus. E Paulo abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, e ele vai para a Ásia. Ele gasta a sua vida na Ásia, ele gasta a sua saúde na Ásia, ele trabalha, ele implanta igrejas, ele institui obreiros, forma famílias, lares na Ásia. E quando ele está preso, já na sua velhice, como ele mesmo disse, já sendo oferecido como aspersão de sacrifício ou libação, quando ele está pronto para partir, ele começa a lembrar. E ele diz, olha, aonde eu mais trabalhei foi aonde me abandonaram. Aonde eu mais me dediquei foi aonde me deixaram de lado. Aonde eu mais dediquei a minha vida, eles me abandonaram. E não foi qualquer pessoa ou algumas pessoas, todos me abandonaram. Se não bastasse, Paulo vai dizer no capítulo de número 4 e no versículo de número 10, ele disse, Demas me abandonou. Se não bastasse, ele segue no versículo de número 16, e ele disse, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes, todos me abandonaram. Paulo está dizendo, eu fui abandonado pelos da Ásia, eu fui abandonado por Demas, e eu fui abandonado por todos no meu primeiro julgamento. Se você for olhar na Bíblia, os da Ásia fala da igreja, Demas fala de um obreiro. Para substituir Demas, no coração de Paulo, foram necessários 2 obreiros. Pensa se Paulo não amava Demas. Porque ele disse para Timóteo, vem ter comigo depressa, porque Demas me desamparou ou me abandonou. Ele diz, mas passa e acha Marcos e traze-o contigo. Na saída de Demas, teve que 2 obreiros na mente de Paulo para fazer aquilo que Demas fazia sozinho. Tamanha falta faz Demas para Paulo. E agora aqui quando ele diz todos me abandonaram, ninguém me assistiu, no versículo 16, é porque lá dentro, todo mundo sabe disso, no julgamento romano, não entra amigos, não entra, só quem entrava era a família. Paulo em Atos dos Apóstolos vai falar da sua irmã e do seu sobrinho, ele tinha família, ele esperava que a família fosse para o seu julgamento, mas quando ele olha, ele não vê a família dele no seu julgamento, e ele lá na prisão, ele diz, aqueles que eu abri mão da minha vontade para viver a vontade de Deus com eles, me abandonaram. O obreiro que eu mais investi nele, me abandonou. A minha família que eu precisava de um suporte naquela hora, me abandonou. Paulo, na sua primeira reflexão e lembrança, ele diz, todos me abandonaram. Da Ásia, Demas me abandonou, e a minha família me abandonou. E quem olha para Paulo pensa, ele está mal, hein? Que coisa triste. Mas olha o versículo de número 17. Aí Paulo respira
respira fundo e continua escrevendo para Timóteo: mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: eu me lembro que a igreja me abandonou, eu me lembro que os obreiros me abandonaram, eu me lembro que a minha família me abandonou, mas é o seguinte: eu procurei amigos, não tinha, eu procurei família, não tinha, eu procurei a igreja, não tinha, mas quando eu olhei um pouco acima, eu vi Deus me assistindo e me fortalecendo. O primeiro conselho de Paulo a Timóteo é o seguinte: eu preciso, Timóteo, te lembrar que na vida ministerial você será esquecido pelos homens, mas jamais, nunca será esquecido por Deus. Oh, aleluia, aleluia. Nessa noite, coloque algo na tua mente. Fazer a obra de Deus, vai ter momentos que as pessoas vão te abandonar, mas não se importe com isso. Todas as vezes que você olhar do seu lado, Deus estará com você. E Paulo ainda vai dizer: não é só me assistindo e fortalecendo, Ele vai me livrar da boca do leão. Ele diz: eu fiquei livre da boca. Sabe que leão é esse? É o leão da depressão. Porque quando você se sente abandonado, e eu já disse isso algumas vezes na minha vida, o abandono ele tem 4 fases. Quantas fases? 4. Primeira fase do abandono é a amnésia anterógrada, a segunda é a amnésia retrógrada, a terceira é o mal de Alzheimer. Só que o 4, o abandono, no dicionário Aulério, é quando alguém se propõe esquecer de algo ou de alguém voluntariamente. É quando você decide se esquecer de algo. Não, eles não foram na audiência de Paulo, eles não foram visitar Paulo na cadeia, não porque, passei o dia trabalhando, acabei sendo intertido ali e esqueci de ir. Não, eles não foram por opção. Não é que eles, eu acabei trabalhando e quando eu vi já tinha passado a hora. Não, eles não foram porque eles não quiseram. Paulo usa a expressão abandono para dizer: não foi esquecimento, foi proposital, não quiseram. Porque o abandono faz você sentir que você não é mais uma opção de escolha. O abandono faz você perceber que você é insignificante. Uma pessoa, quando ela se sente abandonada, ela acha que ela não é mais uma opção de escolha. É como se tivesse 3 pessoas aqui e eu quisesse mostrar para ele que eu não quero mais estar ao lado dele. Aí tenho 3 opções. Aí eu falo assim: vem você e você. Mas eu pulo. Paulo está dizendo: eu me senti assim. Eu não fui mais uma opção de escolha. Por causa da minha idade, dos meus desgastes, eu não sou mais opção de escolha para os da Ásia. Eu não sou mais opção de escolha para os meus obreiros. Eu não sou mais opção de escolha para a minha família. Só que quando ele pensa, ninguém mais me escolhe, ninguém mais olha para mim, ninguém mais enxerga algo em mim. Aí ele diz: mas naquela hora que eu pensei desse jeito, eu olhei para dentro de mim e vi que Deus estava me assistindo e me fortalecendo. Sabe o que Paulo estava dizendo? Mesmo que ninguém da terra me escolhesse, Deus continuava lá no céu dizendo: eu ainda te escolho, eu ainda te escolho, eu ainda te escolho. E ele disse: eu fiquei livre da boca do leão. Ele estava dizendo: quando eu pensei que eu ia entrar num casulo, ia me enclausurar, quando eu pensei que eu ia me deprimir, não sairia mais dessa depressão, Deus me arrancou de lá. Eu fiquei livre da boca deste leão. Isso vale para jovem e para velho. Eu não sei se você se sentiu abandonado por alguém ou por alguns,
Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: pode ninguém te escolher, eu continuo te escolhendo. Isaías 41 disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Os homens te rejeitam, as pessoas te rejeitam, Deus não rejeita quem Ele escolheu e continua em contato com Ele. Então descansa, Paulo, Deus está com você e vai te arrancar da boca deste leão. É impossível a gente não lembrar, porque o Salmo 121, ele diz: eu elevo os meus olhos para onde? Para os montes. Eu estava vindo agora para o Rio de Janeiro ontem, e eu passei numa serra. Eu contei, até quando eu consegui contar, eu desisti. Tinha mais de 80 montes naquela serra. Aí eu desisti, falei: não vou contar mais não. Só que aquilo mexeu comigo, porque a fauna rica, animais silvestres, vegetação, árvores frutíferas. Se o salmista morasse no Brasil e ele dissesse: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Era dos montes. Mas uma coisa é no Brasil, outra coisa é em Israel. Porque ele está indo para Israel. Lê o Salmo 121, você vai ver. Ele diz: ó, em ti, ó Israel. Ele estava indo para Israel, e lá em Israel tem 17 montes. Quantos montes? 17. Mas tudo sem vida, sem estrutura, sem fauna. Uma coisa é eu olhar para os montes aqui, outra coisa é olhar para aqueles montes. Ele olhou para aqueles montes e diz: ali não tem suprimento, não tem não tem nada. Aí diz: e de onde me virá? Não é de quem, é de onde. Deus ali para o salmista não é alguém, é uma localização, é um lugar. Porque ele não disse de quem, ele diz: de onde me virá o socorro. Aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe por que tem gente sofrendo hoje em dia? Porque está esperando dos montes, e os montes às vezes vão falhar com você, não vão dar aquilo que você precisa. Enquanto você estiver esperando do natural, não vai acontecer nada. Mas tanto Paulo quanto o salmista, eles disseram: eu pedi, os homens me abandonaram. O salmista diz: as montanhas não tinham nada para me oferecer, mas o Senhor continua me socorrendo nos dias da minha necessidade. Eu vim dizer para você nessa noite que há um Deus assentado no trono de glória, que ainda te assiste no dia da tua adversidade. Significa que mesmo que todos te abandonem, continue fazendo a vontade de Deus. Deus está com você, Deus está com você. Ele diz: eu me lembro que eu fui abandonado pelos homens, mas nunca foi esquecido por Deus. Primeiro conselho de Paulo para Timóteo: saiba que quando todos te abandonar, você será acolhido por Deus. Segundo pensamento de Paulo, olha lá, vamos lá, aguenta aí, versículo 3: eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti, ou dependendo da sua tradução diz: lembro-me de ti nas minhas orações. Paulo está contando um segredo para Timóteo. Sabe, pastor Ney, às vezes a gente se sente tão, a gente olha e fala assim: não, olha onde eu estou, olha onde eu cheguei, olha o que eu conquistei. Aí Paulo vai dizer para Timóteo: o que vai acontecer na tua vida daqui para frente, tem mais de 60 obreiros que queria, mas vai ser você. Tem mais de 60 pessoas que se imaginariam estar sendo o meu sucessor, mas vai ser você. Mas eu vou te contar um segredo por que vai ser você. Você é enfermo, você é jovem, você é introvertido. Por que você e não os outros? Aí Paulo vai dizer: é porque todos os dias, sem cessar, eu me lembro de ti nas minhas orações.
Paulo está dizendo, você não vai assumir a maior igreja porque você é bom. Eu sei que você não é bom. Você não vai assumir a maior igreja porque você, você está sendo chamado para o ministério. Não por tua capacidade, não pelos teus feitos, mas ele disse, é porque todos os dias, sem cessar, eu me lembro de ti nas minhas orações. Oh glória! Quando você chegar a algum lugar, porque você vai chegar, quem crê, você vai chegar. Quando você chegar a algum lugar, lembre-se, não é por causa de você, é porque tem alguém orando por você e falando com Deus todos os dias. Que coisa mais horrível do mundo é um pregador que aceitou Jesus de manhã, de tarde batizou nas águas e de noite coloca na página, no perfil do Facebook, conferencista internacional. Pelo amor de Deus, rapaz, entenda o seguinte nessa noite, você só vai em algum lugar se tiver um Paulo orando por você, intercedendo por você. Eu só sou alguém, só cheguei em algum lugar porque todo dia tem alguém orando, dobrando o joelho e dizendo, vai por ele, Senhor, faz por ele, Senhor, usa ele, Senhor, é na vida dele, Senhor. Coitado do Rafael, se não fosse as orações. Não tem voz de pregador, tamanho de pregador, jeito de pregador. E de repente alguém olha e diz assim, como chegou lá? Uai, todo dia tem alguém dizendo, Senhor, ó o Rafael. Senhor, o Rafael, Senhor. Senhor, o Rafael. Aí quando eu chego aqui, um camarada que apanhava café, que vivia na roça, chega aqui, olha para essa multidão de jovens. Aí eu fico parado pensando, não é eu mesmo não. Eu não podia não. Mas alguém falou meu nome ao céu. A expressão lembro-me no grego é mineia ou minimi. Mineia no grego é alguém que faz um memorial. O que é um memorial? É como se você levantasse uma estátua de alguém para que quando as pessoas passassem por lá, olhassem para aquela imagem e se lembrassem da pessoa ou daquilo que ela fez. Quando Paulo usa a expressão lembro-me, no grego é mineia. Ele está dizendo assim, ó, todos os dias eu faço um memorial diante de Deus a respeito de você. Sabe o que Paulo está dizendo, Timóteo? Você só vai ser, você só vai chegar, você só vai conquistar, você só vai ter, porque todo dia eu levanto um memorial diante de Deus, falando do teu nome. Eu vou indo embora, já estou sendo oferecido como sacrifício, já combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, mas todo dia, meu filho, eu dobro o meu joelho e começo, Senhor, Timóteo, Senhor, Timóteo, eu vou almoçar, e antes de eu almoçar, Timóteo, eu começo, Senhor, Timóteo, Senhor, não esquece, Timóteo, Senhor, eu vou orar para dormir e eu fico lá, Senhor, Timóteo, Senhor, Timóteo, Senhor, ó Senhor, é Timóteo, Senhor, é Timóteo, eu levanto de manhã, Timóteo, e a primeira coisa que eu faço é, Senhor, sem cessar, Timóteo, todo dia eu encho o céu com o teu nome, até a ponto de Deus se levantar e dizer, coloca Timóteo, diz, mas e Tíquico, coloca Timóteo, mas e Tito, coloca Timóteo, mas e Áquila, rapaz, coloca Timóteo, mas porque eu não suporto mais todo dia, o céu está cheio do nome de Timóteo. Aleluia, aleluia. Você não vai chegar porque você tem capacidade. Você vai chegar porque tem um Paulo todo dia orando por você. Aleluia, macho. Vocês acham que vocês estão sentadinhos aqui por capacidade? Vocês acham que vocês estão sentados aqui porque não, é porque tem um Paulo que um dia apresentou o nome de vocês. Tinha um Tito que podia mais, tinha um Tíquico que podia mais, tinha um Lucas que era mais inteligente, mas Deus escolheu Timóteo, porque ele é bom não, porque Paulo todo dia ficava Timóteo,
Timóteo, Timóteo, Timóteo, Timóteo, Timóteo, Timóteo, Timóteo, Timóteo, Timóteo. E eu sei que o que me trouxe aqui é a oração de joelhos anônimos, que todos os dias levanta um memorial diante de Deus. Diga para ele assim: você vai muito longe, viu? Mas não é porque você é bom não. Diga. É porque tem um Paulo orando por você. Oh, aleluia. Aleluia. Quer ver o que Deus vai falar agora? Aí, ó. Ele falou isso no meu coração e eu vou fazer. Coloca a mão no ombro dele, dela aí. Coloca. Isso, mas coloca com autoridade. Se não sabe o nome, pergunta o nome dele. Pergunta o nome dela. Aleluia. Está com a mão no ombro dele e dela? Diga para ele assim: só para ter certeza de que mesmo nas suas fraquezas, Deus vai te usar. Eu vou orar agora por você. Diga: eu vou levantar um memorial diante de Deus por você. Ore por ele, 30 segundos, fala alguma coisa com Deus a respeito dele. Fala o nome dele pelo menos para o céu. Fala. Urimaitia sorre. Alamando noro combandara rasuria calamachai. Fala o nome dele, fala. 2023 Deus vai te levantar com autoridade. 2023 Deus vai te colocar em lugares que você jamais imaginou chegar. 2023 Deus vai te dar autoridade. 2023 Deus vai te honrar, mas não é por tua capacidade, é porque tem alguém levantando um memorial no céu a teu respeito. Ai, amaturia sei de oramarra. Que coisa linda se Deus usar todos esses jovens que estão aqui para impactar Curitiba. Deus não quer você sentado, Deus quer você trabalhando. Levanta-se, Timóteo, e vamos, Deus é contigo. Deus é. Mas por que Deus quer eu e não os outros? Aí Paulo diz: vou explicar para você. Você só vai porque todos os dias eu oro por você. Não é impactante? E eu vim dizer para algumas pessoas aqui, tem pais e mães aqui, de jovens aqui, tem pais e mães aqui, deixa eu ver. Levante a mão assim, bem alto, com orgulho. Oh, que maravilha. Eu tenho uma palavra de incentivo para vocês. Não pare de orar pelo seu filho. Ah, pastor, mas ele está... Não pare de orar por ele. A tua oração está levantando um memorial lá no céu a respeito do teu filho e da tua filha. Ele não sabe, mas aqueles livramentos não é porque ele foi esperto. Oh, eu fui muito inteligente na hora. Aí aqui de relance eu virei o carro e não capotei. Porque eu fui muito rápido. Não. Tem uma mãe e um pai lá escondido todo dia dizendo: Senhor, 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 Senhor. Olha, eu passei na faculdade, deu tudo certo. Rapaz, eu sou... Não é bom não. É que tem um memorial seu lá no céu. Tem um memorial seu lá no céu. Ore mai tirai dei calaramassu. Ô Timóteo, sabe por que vai ser você e não os outros? Primeiro, porque eu oro por você. Segundo, vamos lá para nós encerrar. Eu tenho 13 minutos, vamos lá. Segundo, desejando muito te ver, lembro-me das tuas lágrimas. Paulo diz: sabe por que Deus escolheu você? Porque eu orei. Segundo, sabe por que Deus escolheu você? Porque assim como eu, Deus viu as suas lágrimas. Paulo diz: eu me lembro das suas lágrimas. Oh, aleluia. Só que parece um paradoxo, porque quando Paulo diz: eu me lembro das tuas lágrimas, Paulo está dizendo assim: e me enche de alegria. Nunca vi alguém ficar feliz de ver os outros chorar. Mas o que está acontecendo aqui com Paulo, o que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 2, quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, diz assim:
Porque com lágrimas, lá na prisão, pastor, ele estava escrevendo com lágrimas. Só que ele começou a lembrar de Timóteo. E ele disse assim: eu me lembrei das suas lágrimas. Ó, que lágrimas são essas? Timóteo se despede de Paulo em Mileto, na praia de Mileto, e Paulo segue viagem em rumo a Roma. Depois tem o naufrágio, todos nós conhecemos essa história. Só que a última vez que Timóteo vê Paulo está se afastando dele, e Timóteo começa a chorar. Aquelas lágrimas é um sentimento de separação, porque ele está deixando o seu líder ir avançar. É alguém que ama Paulo, mas está deixando Paulo ir embora. Paulo está dizendo: olha, todos me abandonaram. Paulo está com aquele sentimento: ninguém gosta de mim, ninguém me ajudou, ninguém. Mas ele diz: mas quando eu me lembro das tuas lágrimas, meu coração se enche de alegria. Por quê? Porque ele está dizendo assim: eu lembrei que você chorou no dia que eu fui embora. Meu coração está tão alegre de saber que tem alguém que ainda chora por mim, de alguém que eu ainda causei um impacto. Ei, se você não tem reverência com seus líderes, Deus não vai olhar para você. Deus não vai te abençoar com autoridade ministerial. Timóteo, Paulo olhou e disse assim: enquanto ninguém deu moral para mim, você sentiu a minha partida, você sentiu a distância. E ele diz: e agora eu quero muito estar com você novamente, porque eu me lembrei das tuas lágrimas. Infelizmente isso também pega um pouco na gente. Sabe por quê, pastor Alzias? Porque às vezes nós não paramos para pensar no impacto que a gente gera na juventude. Será que o dia, pastor Ney, que Deus te levar do Vila Americana, quando o pastor Wagner dizer: chegou teu tempo, meu filho, será que os jovens vão olhar para o senhor como Timóteo olhou para Paulo e começar a chorar e a dizer: que saudade, estamos nos despedindo, queríamos estar com o senhor? O que nós como pastores temos gerado na juventude. E eu falo com vocês também, jovens, o que vocês têm esperado dos líderes? Quando você olha para o teu líder, você sente aquele sentimento, o desejo de estar perto, porque hoje é uma juventude que quer ficar distante, quer ficar à margem da liderança. Não, fique perto, ande com o teu líder, ande com o teu pastor, caminhe do lado dele, caminhe do lado dela, porque quando chegar a hora, Deus vai usar ele para te abençoar. Paulo olha para Timóteo e escreve dizendo: eu estou querendo te ver. Só isso? Não. Quando eu te ver, eu também vou passar o bastão, porque você é alguém que respeitou a liderança e que amou ser liderado por mim. Quantos aqui amam os seus líderes? Quantos aqui? Ou você é aquele crente que vai na igreja, vai tranquilo? Não. Se o teu Paulo hoje sair de perto de você, você vai chorar. Você vai sentir a falta dele. Aleluia. Porque tem uns bobos aí, que quando o líder sai, ele já estava na hora. Mas o mundo dá volta, o mundo dá volta. Às vezes você está feliz porque ele saiu, mas vai ser ele que Deus vai usar para fazer algo na tua vida lá na frente. E Paulo tem memória. Paulo tem memória. Paulo está sentado lá na prisão pensando: quem vai no meu lugar agora? Aí começa a eliminar. Capítulo 4 ele fala o nome de uns par de obreiros. Ele diz: Demas, Tíquico. Vai lá para você ver Tito, Lucas, João Marcos. Ele vai dando nome. Mas quando chega em Timóteo, ele diz: eu lembro das tuas lágrimas. Oh, aleluia. O teu carinho hoje e o respeito que você tem com a liderança vai gerar frutos ministerial para você lá na frente. Sabe por que muitas pessoas não querem mais serem obreiros na casa de Deus? Porque perderam contato com o líder. Se você caminhar do lado do seu líder, se você caminhar do lado da sua liderança, você vai se apaixonar.
Você vai querer fazer a obra de Deus, porque quem ama a obra de Deus, e você anda com quem ama a obra de Deus, você sente a mesma coisa que ele, você tem o mesmo desejo que ele. Sabe por que você acha que só tem que ir no culto domingo, e às vezes cantar no coral? Às vezes é porque você não tem tido contato com o seu líder. Ah, pastor, mas ele não me liga. Não é ele que tem que te ligar, não é Paulo que tem que ir atrás de Timóteo, é Timóteo que tentou ir atrás. Paulo disse: se quiser, vem ter comigo, vem ter comigo, vem ter comigo, vem ter comigo. Pare com essa história de que ninguém te vê, ninguém te enxerga. Vá para perto dele, faz igual Elias e Eliseu. Elias diz: eu vou ali, fica aqui. Diz: não te largo, não fica aqui que eu vou ali, não te largo. Tão certo quanto vive a minha alma, eu não te deixo, eu não te largo. E quando chega a hora, a bênção de Deus virá sobre a tua vida. Vamos lá. Primeira memória de Paulo: você só chegou aonde chegou porque eu orei por você. Segundo, você só chegou onde chegou porque respeitou liderança. Terceiro, versículo 5 diz: trazendo também a memória. Eu lembro da tua fé. Da tua fé. Qual fé? Não fingida, que habitou primeiro na tua avó Lloyd, na tua mãe Eunice, e agora habita em ti. Eita. Ô Timóteo, sabe por que é você e não os outros? Porque eu orei. Sabe por que é você e não os outros? Porque você respeita e ama os seus líderes. Sabe por que é você e não os outros? É porque eu lembro da tua fé. Deus não chama quem não tem fé. Só que daí Paulo vai dizer: eu lembro da tua fé, mas a fé não é sua. A fé começou lá na casa da tua avó. Depois da tua avó foi para a tua mãe. Depois da tua mãe Eunice, agora ela habita em ti. Por que a fé ficou 3 gerações na casa de Timóteo? A fé fazia 3 gerações que estava morando na casa de Timóteo e não saía de lá. Ela começou nos dias da avó Lloyd, aí gostou, aí disse: vamos ficar também na Eunice. Aí ela gostou, disse: eu também vou ficar agora nos dias de Timóteo. Por que ela não foi embora? 2 motivos. Primeiro, porque a família de Timóteo não era uma família fingida. A fé não gosta de gente fingida. Tem gente fingida. Nós estamos falando fingida aqui da fé, a fé não fingida, porque a gente é bonzinho. Mas no original aqui vem de hipocrisia. E hipocrisia é uma palavra grega que foi tirada do contexto romano. Na época dos shows, na época dos teatros, que alguém, para não ser reconhecido e que as pessoas focassem no personagem, colocava uma máscara e ficava com aquela máscara o tempo todo, para que as pessoas se esquecessem de quem ele era e focassem no personagem que ele criou. E aí era chamado de hipócritas. Aí sabe o que Paulo está dizendo? Sabe por que a fé está na tua casa? Porque você não é um hipócrita. Sabe por que a fé habita lá? Porque você não finge ser alguém que você não é. Sabe por que a fé está lá? Porque você não anda de máscaras, simulando alguém que você nunca foi. A fé não tolera fingido. A fé não tolera hipócrita. A fé não tolera gente falsa. Porque tem gente que finge ser alguém que não é. Tem gente que finge ser alguém que não é, para ficar agradando os outros. Não. Ana ficou 23 anos fingindo, só para não dar mole para Penina. Chegava no culto e aí, tá tudo bem? Eu tô bem. Fazia o sacrifício, ia embora para casa, na casa chorava. Chegava no culto de novo, firmou. Tá tudo bem? Tô bem. Só para a Penina não ver ela mal. Mas no 24º ano, ela foi. Ela diz: eu não vou fingir mais não. Chegou na frente do altar. E a Bíblia diz que ela começou a chorar e só movia os lábios e chorava. O Eli ficou tão preocupado, disse: será que ela está embriagada? Ela diz: não, me toma como embriagada, não sou filha de Belial, jamais. É que dessa vez eu fiz um culto diferente.
Dessa vez eu não entrei com hipocrisia, com falsidade, com fingimento. Dessa vez eu derramei a minha alma perante o altar do Senhor. E a Bíblia diz que daquele dia em diante o seu semblante já não foi mais o mesmo. E depois, passado um tempo, Samuel nasceu. Ei, Deus quer você sendo você mesmo, sendo você mesma. Para de fingir. Quando chegar na casa de Deus, se derrame do jeito que você é. Deus te chamou desse jeitinho mesmo. Para de querer ser alguém que você não é. Adore a Deus do teu jeito, celebre do teu jeito. Pastor, eu gosto de dar glória alta. Dá glória alta. Pastor, eu já fui criado na igreja, mas eu não sou daqui de dar glória alta. Não tem problema, você não pode fingir para tentar entrar na galera e dizer eu sou desse jeito só para agradar. Não. A fé está de olho em você. Se você não for fingido, não for fingida, a fé vai morar na tua casa. Ela vai. Eu lembro da tua fé, que habitou primeiro na casa da tua avó, depois na casa da tua, e agora habita na tua casa. Por que a fé ficou 3 gerações na casa de Timóteo? Primeiro, porque a fé viu que ele não era fingido. Segundo, o próprio texto justifica o texto. Porque no capítulo de número 3, aliás, no capítulo de número 2, Paulo vai dizer a ele que você guarde. Ele diz assim: guarde as palavras que desde a tua meninice você tem aprendido. Ele diz, e de quem você tem sido inteirado. Quem que ensinou a palavra para Timóteo? Alguém lembra? Foi a mãe. Porque disse assim: de quem você tem aprendido as Sagradas Escrituras desde a sua meninice. Sabe o que é meninice no grego? É bebê que amamenta. No grego, meninice vem de uma palavra, porque todas as palavras do grego, ela é uma imagem, não é uma palavra. O grego trabalha com imagem. Então, quando você vê uma palavra no grego, você tem que mentalizar uma imagem, porque toda palavra do grego, ela é uma imagem. Quem entendeu, diga amém. Então, quando ele diz assim, meninice, a imagem que vem na língua grega é de um bebê que está amamentando. Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe por que eu te escolhi? Porque desde a tua meninice você tem recebido palavra. E a fé vem pelo e ouvir o quê? Aí Paulo vai dizer, sabe por que a fé está na tua casa? Porque a tua avó ensinou para a tua mãe o quê? Aí a palavra entrou na casa da mãe. Aí a fé diz, eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Aí a mãe entendeu, diz, olha, a minha mãe me ensinou palavra e a fé ficou comigo. Então é o seguinte, o Timóteo está amamentando e a mãe está dizendo, toma a palavra, meu filho. Palavra, palavra, palavra. E Timóteo, que recebeu palavra quando era menino, depois de grande teve fé. Porque quem tem palavra quando é criança, depois que cresce tem fé. Sabe por que a gente vê uma geração mole por aí? Sabe por que a gente vê, a gente chama de geração Nutella? Sabe por quê? Porque é uma geração que não recebeu palavra quando era criança. E por que não recebeu palavra quando era criança? Por culpa dos pais que foram egoístas. E eu vim aqui dizer para você, não seja egoísta. O teu pai e a tua mãe te ensinou a palavra, e agora que chegou a hora de você ensinar a palavra para o teu filho, você tem feito de outro jeito. Nem você vai na escola dominical, e quando vai para a escola dominical, passa na cama do filho, da filha, da mulher, diz, coitadinho, está dormindo tão lindo, olha, parece um anjinho. Ah, deixa bem, não leva não, deixa descansar, tadinho, a semana foi tão, que anjinho. Aí vem para a escola dominical sem querer vir e não traz nem o filho. Só que se não tem palavra quando é criança, depois que cresce não tem fé. E a ausência de fé gera medo. E o medo é que tem destruído uma geração com depressão, juventude depressiva, querendo se cortar, se matar, porque fica buscando socorro e não acha, porque não teve palavra quando era criança. É um absurdo ver pai
gastando 4, 5 mil reais para comprar um smartphone ou dar um videogame para um filho, mas não tem coragem de pagar 20 reais na livraria para dar uma Bíblia para o filho aprender a palavra. Quando ele estiver passando na prova, ele vai jogar videogame, vai se enclausurar dentro de um quarto, mas aquele que dá a palavra para o filho, aprende, quando ele cresce, ele sabe. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O salmista diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra, a sua palavra. Quem tem palavra quando é criança, tem fé depois de grande. Deixa eu ver quem tem palavra. Não, levanta a Bíblia, deixa eu ver. Ou levanta aí o videogame. Quem tem palavra? Quem tem palavra? Quem tem palavra? Se você tem palavra, tem fé. Falta 7 minutos. Mesmo que eu não consiga falar o restante, pastor, porque tinha mais um. Ele diz assim: agora eu te lembro. Primeiro, Paulo, eu estou fazendo isso com você porque eu me lembro. Agora eu vou ter que te lembrar. Mas antes de nós terminar, entenda: quem tem palavra quando é criança, depois que cresce, tem fé. Diga para ele aí, diga para ela aí: quem tem palavra quando é criança, depois que cresce, tem fé. Sabe esse aqui? Esse aqui? Criança, 5, 6 anos, morava no sítio, 7,5 quilômetros para ir para a igreja, estrada de chão. 7,5 quilômetros para ir, 7,5 quilômetros para voltar. O meu avô não era crente, então no sábado ele deixava o meu pai pegar o trator Tobatinha para levar as coisas na feira para nós vender. Mas no domingo, que era dia de culto, o meu avô escondia a manivela. Vocês não vão saber o que é isso, mas ele escondia a manivela do trator que ficava tac, 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 tac. Ele escondia porque não tinha chave, não era chave, era manivela. Aí ele escondia para a gente não achar e para nós ter que ir a pé para a igreja. E meu pai era diácono. Ele não era diacho não, ele era diácono, bom. Chegava cedo na igreja. Aí ele queria chegar às 8h30 na igreja. A escola dominical começava às 9 horas, 8h30 ele queria estar lá. Então nós tínhamos que sair de casa mais ou menos 5h30, 6 horas no máximo. Aí meu pai chegava e só fazia assim na porta do meu quarto: Rafael, escola dominical. Aí na minha mente de criança eu pensava assim: eu vou fingir que eu estou dormindo e que eu não ouvi. Ele vai ficar com dó e vai me deixar com meu avô. Aí eu ficava lá, fazia até cara de anjinho, ficava assim. Aí ele passava de novo, dizia: Rafael, escola dominical. Aí eu falava: eu acho que vai dar certo, eu vou tentar mais uma vez. E ficava. Na terceira ele não falava, ele assoviava. Ele ficava assim. Eu sabia que a quarta vez que ele passasse, eu ia aprender a escola dominical lá dentro do quarto. Aí eu levantava, me dava um jeito, colocava o meu quichute e vamos embora para a escola dominical. Eu ia bravo, reclamando, andando, porque cada passo dele eu tinha que dar 3 mil. Mas eu ia bravo, eu ia. A minha irmã ia com a gente. A minha irmã era 1 ano mais nova que eu. Ela ia. Aí tinha hora que ela ficava fazendo assim. Todo carro que passava ela fazia assim. Aí a gente estava indo para lá e ela estava pedindo carona para cá. E meu pai disse: mas nós estamos indo para lá, menina. Disse: não, para onde for, eu só quero andar de carro, não aguento mais. E nós estamos indo. Chegava. Na escola dominical eu aprendi que Davi matou Golias. Eu aprendi que a muralha veio ao chão. Eu aprendi que uma mulher com fluxo de sangue foi curada. Eu aprendi que eu tenho um barco que navega sobre o mar e Jesus Cristo é o meu capitão. Eu aprendi que não há batalha que Deus não vê. Eu aprendi. E aí eu estou lá em casa. O meu avô não era crente, mas o meu pai me dava a palavra. Era palavra na escola dominical, palavra no culto à noite. Eu tinha palavra. Um dia eu cheguei e todo dia nós fazíamos, eu, a minha irmã, meus primos, fazia um cultinho lá em casa, puxava a mesa de centro e colocava lá, pegava o Novo Testamento e colocava lá,
lá. E a gente começava a ler. Naquele dia, minha irmã não estava, os meus primos não estavam, e o meu avô estava vindo da cozinha. Tinha um fogão de lenha lá, e estava todo mundo lá naquele fogão de lenha, meu pai, minha mãe, a minha avó, meu avô, e meu avô vindo da cozinha, aquele italiano bravo, católico, roxo, daquele que sisudo, falava muito pouco, meu avô. Aí ele está vindo, quando ele está passando pela sala, diz: vô, brinca comigo. Ele olhou para o lado para ver se ninguém estava vendo o que ele ia fazer. Chegou perto de mim: o que eu tenho que fazer? Disse: o senhor tem que sentar aí, é o culto hoje. Aí ele sentou. Aí eu disse: a paz do Senhor, irmãos. E meu avô olhou para um lado e para o outro e disse: amém. Eu disse: irmãos, vamos cantar um hino da harpa. E eu cantei do jeito que eu sabia o 15. Terminei de cantar o 15, pulei acho que algumas estrofes que eu não sabia direito. Só sabia o consegue, eu andei. Terminei de cantar. Nos coloquemos de pé, meus irmãos, vamos ler a Bíblia. O meu avô se colocou de pé. Eu sabia de cor o Salmo 23. E eu li, fingindo que estava lendo na Bíblia. Eu disse: o Senhor é o meu pastor, nada me falta nada. Falei: vamos orar, meus irmãos. Oramos. Você pode se assentar, o meu avô sentar. Eu preguei, do jeito que eu sabia eu preguei. Terminei de pregar, eu disse: alguém entre nós que quer aceitar Jesus? E o meu avô olhando para um lado e para o outro, eu disse: alguém quer aceitar Jesus? Tem alguém? Aí o meu avô, sem graça, eu disse assim: alguém quer aceitar Jesus? Aí meu, eu disse: então vem para frente, irmão, vou orar por você. Meu avô dobrou o joelho. Do jeito que eu sabia, eu orei por ele. Aleluia. Aleluia. Aí, isso foi na terça-feira. Quando foi para quarta, quinta, nós fomos para a igreja, a pé. Quando chegamos lá, o meu avô estava na igreja, lá no fundo. Aí eu cutuquei a minha irmã. Aí ela olhou, fui falar para minha mãe fez assim: shh, porque meu avô era muito vergonhoso. Eu vou lá no fundo. Aí nós ficamos tudo felizes. Acabou o culto, ele sumiu. No domingo, meu avô foi para o culto de novo, ficou lá escondido. Quando foi na outra quarta de novo, aí meu avô falou assim para o meu pai: quer carona? Vamos todo mundo na igreja hoje? Sério? Aí meu pai disse: quero. Nós subimos na Tobatinha e fomos embora para o culto. No domingo da escola dominical, meu avô levantou cedo. E pegou pela mão e disse para mim: vamos, nós estamos atrasados para ir para a escola dominical. Eu disse: seu pai, será que já está pronto? Sério, fala pouco, meu avô, falava muito pouco. Nós subimos no trator e fomos embora para a escola dominical. Isso passou 1 mês, 2 meses. E meu avô não faltava mais culto. Aí um dia nós voltando embora, nós estávamos vindo embora do culto, tarde da noite, no meio da estrada. O meu pai, com muita vergonha e com muito medo de perguntar, mas meu pai disse para ele assim: ô pai, estou feliz do senhor estar indo para a igreja, viu? Mas tem uma coisa, sabe, pai? Só falta uma coisa agora para o senhor ficar bem mesmo. Ele disse: o quê? Ele disse: o senhor precisa aceitar Jesus. Ele disse assim: mas eu já aceitei. O meu avô já partiu para a glória, mas nunca perdeu mais nenhum culto depois daquele dia que na sala da nossa casa ele aceitou a Jesus. Tão crente que no dia que ele faleceu, algumas horas antes dele falecer, ele chamou eu lá. E ele disse para ele assim: Rafael, sabe naquela geladeira que não está funcionando? Eu disse: sei. Ele disse: tem um envelope lá, é o meu dízimo, leva na igreja para mim. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Porque quem tem palavra, quando é criança, depois que cresce, tem fé.
Pastor, mas ninguém pregou para mim quando eu era criança. Parabéns. Você é o início das próximas gerações que a fé irá morar na sua casa. Por gentileza, levante a sua mão lá em cima, como se você estivesse tocando no céu, porque o céu está baixinho aqui. Levante a sua mão. Eu profetizo que as próximas gerações da sua família viverá debaixo da fé, porque hoje a palavra de Deus entra como parte da história da sua vida. Receba esta palavra. Com a permissão do meu pastor, se coloque de pé, mas não saia, porque eu tenho algo para fazer aqui nessa noite. Aleluia. Quem me ouviu até aqui, diga amém. Aí para nós orar, Paulo termina dizendo, pastor, olha que incrível, olha o que Paulo fala, diz, ó, eu me lembro, sabe por que você foi chamado? Porque eu me lembro da tua fé, eu me lembro das tuas lágrimas, eu me lembro de ti nas minhas orações, por isso, mas não adianta nada eu me lembrar e você não se lembrar, Timóteo. Então por isso eu te digo, Timóteo, lembra-te que você tem um dom. Diga para essa pessoa que está do seu lado, não adianta o pastor se lembrar, não adianta Deus se lembrar, se você não se lembrar que você tem um dom. Diga de novo para ele, você tem um dom. Entendeu, Marcelo? Pode o pastor Wagner se lembrar, pode tua esposa se lembrar, pode todo mundo se lembrar. Você precisa se lembrar que você tem um dom. Você precisa se lembrar que você tem um dom. Quem se lembra aqui nessa noite que tem um dom? Deixa eu ver. Aí Paulo diz, então se você se lembrou que você tem um dom, reacenda a chama desse dom, ou despertes o dom que há em ti. Despertar, mereza ou mareza, no grego é reacenda a chama desse dom. Paulo está dizendo para ele, não adianta ter o dom se você não reacender a chama desse dom. E sabe o que é reacender? É a imagem de alguém que está com uma brasa lá, outra cá, outra aqui, está separada e está quase se apagando. Aí na visão grega, quando diz reacende, é como se você pegasse aquela brasa, aquela, e ajuntasse ela, e alguém fizesse, e ela voltasse a ficar acesa. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Ô meu filho, você precisa reacender. E brasa só se reacende quando se juntam novamente. Brasa só se reacende quando se juntam novamente. Eu creio que aqui está cheio de brasas nessa noite. Quem crê assim, diga amém. Então segure a mão dele, a mão dela aí. Segure isso. Fecha o corredor aí, ó. Puxa essa pessoa para perto de você. É isso aí. Isso. Aleluia. Diga para ele, reacenda o dom hoje. Reacenda essa chama. Aí Paulo diz, sabe por que você precisa reacender a chama? Porque Deus não te deu um espírito de temor. Temor ali é mente perturbada. No grego, temor é mente perturbada. Paulo está dizendo, Deus não te deu um dom para ficar perturbando a tua mente. Porque tem gente que recebe o dom como uma perturbação da mente, como algo dolorido. Poxa, eu tenho um dom que me faz sofrer. Não, Paulo diz, esse dom não é para te fazer sofrer, mas esse dom vai te trazer 3 benefícios.
benefícios. O primeiro, ele diz, é um espírito de fortaleza. Segundo, de amor. E terceiro, de uma mente curada, que no grego é sofrisma, uma mente que foi curada. Paulo está dizendo, este dom aceso vai provocar em você três coisas: primeiro, poder; segundo, amor; e terceiro, vai curar a tua mente. Quando você voltar a fazer a obra de Deus, o poder de Deus vai com você, o amor de Deus vai com você, e tudo aquilo que lhe causaram de mal será curado na tua mente, pelo poder do dom de Deus que há em ti. Está preparado para viver esse tempo? Está preparado? Está preparado? Está preparado? Sim ou não? Tá ou não? Aleluia. Há alguém entre nós hoje aqui que parou, que desistiu, mas hoje quer voltar para o centro da vontade de Deus, e quer voltar a exercer o dom de Deus que há em ti. Se tem alguém, corra aqui à frente, eu quero orar por você, mas vem depressa. Deus trouxe-me aqui para ministrar essa mensagem no seu coração. Essa mensagem, ela foi para você. Você sabe que foi para você, porque enquanto eu ministrava, você chegava a tremer, de tanto que Deus estava fazendo uma conferência individual com você. E eu vou contar até 10. É o tempo que você tem para chegar aqui. 10, 9, 8. Se fosse eu no teu lugar, saía correndo, não vinha nem andando. 7. Pastor, mas eu dei palavra para o meu filho quando era criança e agora ele se desviou. Fica tranquilo, a fé não desistiu dele. Se teve palavra quando era criança, não importa onde ele estiver, uma hora vai ter que voltar. 6, 5. Tem mais, eu sei que tem mais, eu sei que tem mais, eu sei que tem mais. E cada um que vir, vocês têm que dar glória a Deus, amados. É a palavra. É a palavra. Ei, derramai-te, emassei, alaramate, calabachu. 4, eu estou te esperando aqui. Hoje é a noite de Deus reacender a chama do dom que há em ti. O diabo achou que tinha ganhado você, mas perdeu. A fé te trouxe para o culto esta noite e vai gerar em você novamente os dons de Deus sobre a tua vida. Venha. 3. Ele me andará. Aleluia. Se você fosse o pai desses daqui, você estaria dando glória a Deus. Se você fosse irmão deles, você estaria dando. Mas não é nada teu, então não te importa, não é? Mas adore a Deus como se fosse alguém da tua família que estivesse aqui na frente, que o Senhor resgatou nessa noite. 2. Toda a igreja estende as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti nesta noite, clamando a Ti, para que devolva o poder, o amor, e cure a mente deles, e os receba novamente como Teus filhos,
e seja para eles pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Apaga todo aquele passado traumático e dê-lhes a ele um novo tempo. E que o dom de Deus que está sobre eles e que um dia forá apagado a chama, que o Senhor reacenda nesta noite, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Almade, se pode dizer amém? Agora levante as mãos assim, ó. Escolhe o ombro de alguém e coloque agora a mão sobre ele. Eu faço essa oração e devolvo o microfone ao meu pastor. Está com a mão no ombro dele e a mão no ombro dela. Eu te dei 3 motivos para não desistir da tua chamada. Eu te dei 3 motivos para não desistir da tua chamada. Mas agora é com você. Não adianta eu me lembrar, se você não se lembrar. Não importa quanto tempo faz que você está parado e parada. Nessa noite, reativa o dom de Deus sobre a tua vida. Reativa a chama do Espírito sobre a tua vida. Com as mãos no ombro dele, as mãos no ombro dela. Eu creio que Deus vai te usar nessa noite para reacender a chama. Só coloque essas mãos como símbolo de uma brasa que está sobre ele e sobre ela. E a partir de agora eu vou clamar ao Espírito Santo para que assopre neste pavilhão, para que assopre neste lugar e reacenda esta chama que está quase se apagando, com os olhos fechados, a boca aberta, glorificando, e as mãos sobre o ombro dele e sobre o ombro dela. Ore e profetiza, ore e profetiza, ore e profetiza, ore e profetiza, ore e profetiza. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu preguei a tua e não a minha palavra. Se no nosso meio existem brasas apagadas, que nos próximos 5 segundos o vento do teu Espírito assopra sobre este lugar e reacenda a chama. Igual tu fizestes na casa de Cornélio, faça aqui nessa noite. Derrama o teu Espírito sobre nós, e que todos sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios. Receba aí o sopro do Espírito que reacenda a chama da tua chamada. Agora, agora. Ele me andará macalamaço, ele me andará macheia, marra. Ele me andará marraie, suria labacai. Ele amarrai de calamachuri. Se você pode, abrace alguém aí, abrace alguém aí. Transmita o que você está sentindo. Transmita o que você está sentindo. Transmita o que você está sentindo. Reacenda a chama.